Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim conversar com vocês aqui um assunto bem, tenso. O conforto espiritual, que a espiritualidade tem nos dado, tá? Hoje é sexta-feira, É dia do Orixá Oxalá, Como eu falo, todo dia da semana tem um Orixá regente e hoje é o dia de Oxalá. Eu tenho certeza que não é a energia de Oxalá que vai vir aqui hoje conversar com vocês, Me intuir, me direcionar nos meus ensinamentos, porque eu sou uma pessoa muito imperfeita ainda, muita. Tenho muitos vícios, tenho muitos defeitos ainda e eu não tenho capacidade, de ter essa conexão com esse orixá, tá? Então, com certeza vai vir uma outra energia, Um guia ou uma energia da natureza me ajudar, a passar o que eu quero e que a espiritualidade quer que eu passe para vocês, tá? Eu só vou dar uma explicação aqui para vocês não ficarem perdidos. Oxalá é Jesus nas religiões afro-brasileiras, tá? São 3 qualidades de Oxalá, tá? Tem o Oxalufã, que é o Oxalá mais idoso, O Oxalufã é o Oxalá que ele vem mais trabalhando a sabedoria do ser humano, Ele trabalha o nosso saber, a nossa sabedoria nos nossos caminhos, Ele nos direciona a essas coisas. Tem o Oxalá, Oxaguian, É o Oxalá mais novo, é o Oxalá mais robusto, com mais disposição. É o Oxalá que nas guerras ele tenta pacificar, usando a razão para nos trazer a paz, tá? Esse, é as energias desses 2 tipos de qualidades de Oxalá, E tem o Oxalá Obatalá. Esse Oxalá aqui, ele, como eu vou dizer, ele não incorpora. Até porque eu não acredito que os orixás incorporam. Eu acredito que os orixás irradiam, energia no ser humano. Aí o ser humano vem, faz aquelas danças que eu acho maravilhosas, quando tem uma saída de Iaô, alguma coisa assim, para os orixás, mas eu não acredito que eles incorporem, eu acredito que eles irradiam a energia deles no ser humano. E esse Oxalá aqui, esse Obatalá, ele é um orixá que ele não incorpora, ele não irradia. Por quê? Porque ele é mais considerado como o dono da terra, o que criou o mundo, o que criou a natureza, o que criou os seres humanos, então ele é mais comparado com Deus. Para quem não sabe, é Olorum ou Zambi, Nas religiões afro-brasileiras se referem a ele assim, que é Deus, E ele é uma energia muito sutil, Muito. Então ele não tem condições, de irradiar a energia dele em um ser humano, assim como os outros orixás e o Oxalá, Eu tenho, como eu falei, não é a energia de Oxalá que vem na mesa, com certeza é um outro orixá ou uma divindade ou um guia meu, tá? Me intuindo, me ajudando a fazer esse vídeo, porque eu não tenho, perfeição para tal coisa, tá? Eu vou deixar até aqui o Oxalá Obatalá, que é Deus, para nos ajudar com a sua irradiação, vamos assim dizer aqui, mas tenho certeza que não chega nem perto, E hoje vamos falar do nosso conforto espiritual, Todos nós, seres humanos, a gente quer esse conforto espiritual, nas nossas vidas, mas nem todos nós estamos dispostos a ir atrás desse conforto. Eu tô olhando aqui porque é minha colinha, porque é muita coisa, tá? Então a gente precisa, ter esse conforto espiritual. Jesus nos traz uma orientação em João 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me,
Nesse versículo de João está isso. Essas palavras carregam consigo um ensinamento muito valioso, que muitos templos religiosos, organizações religiosas, né, traz no dia a dia de hoje para nós seres humanos. Por quê? Porque não basta servir. Porque a gente fala em servir, vira algo automático. A gente tem que seguir também, porque servir é fácil, né? É só falar, estou servindo a Jesus e acabou. Mas você está seguindo Jesus? Ele diz em seguir nas suas atitudes, né? Desculpa, gente. Nas suas atitudes e nos seus ensinamentos, tá? E nessa transição planetária que a gente está agora, né, que se vê muito pela visão espírita kardecista, né, fala muito dessa transição na visão kardecista, onde eu me apego muito também. No Evangelho fala mais a volta de Jesus, né, a volta o juízo final, que eu vejo como uma forma deles falarem sobre a transição, só que de uma outra visão, né? Até porque eu acredito que Jesus nunca foi embora, né? Então não tem como ele voltar para um lugar que ele nunca saiu. Ele saiu em corpo, né, em físico, mas ele continua presente aqui no espírito desde sempre. Então eu acho que é uma forma do Evangelho, né, elaborar a transição planetária, né? E essa transição planetária está nos trazendo muitos momentos desafiadores, para muitas pessoas, para mim, para todo mundo, né? E se não reflete, né, no nosso externo, né? Porque normalmente quando a gente não, eu até falei em um vídeo anterior sobre isso, a gente não está bem internamente, acaba refletindo no nosso interno. E quando a gente deixa refletir demais no nosso externo, desculpa, gente, é externo. Quando a gente não está bem internamente, reflete no nosso externo. E quando esse desequilíbrio interno reflete tão forte no externo, que a gente acaba conflitando com tudo e com todos à nossa volta, né? A gente acaba expondo esse desequilíbrio nas áreas da nossa vida, né? E acaba, né, tendo conflitos com irmãos de trabalho, com o cônjuge, né, com a família, com as pessoas à nossa volta, vamos assim dizer. E quando a pessoa consegue abafar esse desequilíbrio todo no seu interno, né, porque tem pessoas que vivem, como eu não tô querendo ofender ninguém, tá, gente, mas tem pessoas que vivem de aparência. Eles abafam tanto o desequilíbrio interno deles que as pessoas que olham em volta não dá para perceber que eles estão, né, mal. E acaba abafando esse desequilíbrio todo. E o que acontece? Surgem as doenças. Porque o que o que sua boca não fala, o corpo grita. Então começa a aparecer várias doenças no nosso corpo, porque a gente não falou o que estava nos incomodando por dentro, a gente não botou o que estava, né, nos desequilibrando, né, conflitando aqui dentro para fora. E acaba surgindo vários tipos de doenças físicas, né? Muitas pessoas têm problema no aparelho digestivo, que é onde mexe muito com as nossas emoções, né? Quando nós, né, estamos com as emoções, com o psicoemocional desequilibrado, a gente afeta muito o nosso aparelho digestivo, né? E vários outros aparelhos também, mas esse reflete mais. Então, cada sintomas físicos é um sintoma interno que a gente guardou pra gente, né? Nosso desequilíbrio interno. Isso é muito ruim, porque quando a gente não põe pra fora, a gente acaba adoecendo. E porque todas as doenças, como eu sempre falo, começam no espiritual, né? Se a gente não ir cuidando, né, vai cada vez piorando a situação e acaba refletindo no físico. Como reflete no nosso físico, já está em uma situação mais desesperadora, porque afeta o físico, a gente tem que cuidar do físico, mas a gente também tem que cuidar do espiritual. Porque se a gente só cuidar do físico e melhorar, né, porque quando começa a aparecer gritar no físico, acaba voltando pelo fato de não cuidar do espiritual, né? Deixa eu virar aqui a página. E isso é muito importante, a gente cuidar, equilibrar o nosso espiritual e o nosso físico, né? O nosso material, porque senão a gente cuida de uma coisa aqui agora, de um conflito, né, abafado, que
acabou vindo em uma doença física, a gente cuida dela, mas continua com aquilo tudo abafado dentro da gente, daqui a pouco ela grita em outra situação, em outro tipo de doença, ou então até na mesma doença, né? Por isso tem muitas pessoas, né, que ficam muito doentes fisicamente, porque não conseguem botar para fora seus problemas, seus conflitos internos. Às vezes, quando a gente vai tentar fazer aquela reforma íntima e a nossa negatividade, né, nossos defeitos é muito gritante, muitas pessoas se desequilibram, tá, gente? Porque elas não aceitam, né, que são tão imperfeitas quanto as pessoas à volta dela que ela julgava tanto. Então, a gente tem que ter um psicoemocional muito bom para poder começar a fazer essa reforma íntima, porque as nossas imperfeições gritam muito alto. E se você não estiver preparado aqui, a gente acaba enlouquecendo, tá? Essa busca, né, desse conforto espiritual que os seres humanos, né, têm feito, que uma forma é a reforma íntima, né, requer muito esforço mesmo, porque você tem que fazer a sua reforma íntima em você mesmo, né? E você tem que fazer a sua reforma em contato com o próximo. Então, é uma coisa que nos cobra muito esforço. Não é fácil você lidar com todos os seus demônios e, ao mesmo tempo, lidar com todos os demônios das pessoas à sua volta, né? Se você não tiver um psicoemocional bom, equilibrado, né, tiver com uma conexão muito boa, né, no seu espiritual, você não consegue esse conforto espiritual, tá? E não tem como ficar pedindo só ajuda aos mensageiros de luz, só ajuda, né, os guias, as entidades, os orixás e a espiritualidade, e não se esforçar, tá? Porque é necessário estar pronto ou pronta para receber essa ajuda. Porque não adianta, você pede ajuda para o espiritual, mas você não se mexe, você não se esforça, você não faz a sua parte. Tem aquele ditado, Deus ajuda, mas quem tem que fazer o trabalho de casa é você. Então, tem muito disso no espiritual. Porque acaba sendo uma troca. Você se ajuda, a espiritualidade vê seu esforço, vem e te ajuda também. Agora, se você ficar sentado no sofá, né, reclamando das suas imperfeições, esperando a Deus ou a espiritualidade resolver o seu problema, não vai acontecer. E você só vai piorar, né? A espiritualidade fala que podemos, né, receber esse conforto só se a gente não se entregar ao desânimo, tá? Porque o que acontece? Tem muita gente descontroladamente desanimada com a vida, tá? Tem muita gente presa na ansiedade, na depressão, na agressividade. Gente, tem muita gente agressiva porque não tá sabendo lidar com os seus problemas, com os seus conflitos internos e acaba agredindo todos à sua volta. Então, é muito importante a gente também tentar sair como eu vou dizer, dessa vitimação, sabe? Porque às vezes a gente acha que sempre que o problema é o outro, quando a gente vai ver o problema é a gente, que a gente não faz nada para melhorar. Então, a espiritualidade também pede para a gente não se desanimar, não ficar em crise de ansiedade, né, nesse desânimo, nessa agressividade, nessa depressão, porque se a gente estiver nessa energia, né, negativa, a gente só vai atrair irmãozinhos na mesma vibração energética densa que a gente. Então, para a espiritualidade ter poder, né, poder influenciar o seu campo vibracional, o seu interno, te intuir para coisas boas, você precisa se esforçar para manter a sua vibração, né, elevada. Eu sei que é difícil, gente. Eu não tô aqui querendo romantizar sofrimento. Não tô querendo aqui falar que tudo é fácil. Não é. Eu sei mais do que ninguém o que eu sofri, o que eu sofro para todo dia tentar ser uma pessoa melhor, tá? Não é fácil sair dessa energia negativa, dessa energia densa, mas você tem que se esforçar, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que começar a fazer o que deve ser feito do que fazer o que a gente quer fazer. Porque tem muito disso também. Tem coisas que têm que ser feitas e tem coisas que a gente quer fazer. A gente tem que saber, né, a linha tênue de uma coisa para outra. Porque senão a gente, se desestabiliza e acaba com a nossa vida, né, física, joga uma reencarnação no lixo, vamos assim dizer, porque a gente não se esforçou, né, para fazer o que a gente veio fazer aqui.
Porque a gente não veio passear aqui, a gente veio aprender como espírito, como ser humano e como pessoa, tá? Não podemos passar esse sentimento de conforto espiritual para o amigo, para um familiar, para o cônjuge, para o filho, não tem como. Não tem como eu estar com fome, comer um pão e tentar me alimentar a pessoa do meu lado. Não tem condições, gente. A própria pessoa tem que se esforçar, né, para ter esse conforto espiritual, para ter esse alimento espiritual. Porque acaba sendo um alimento espiritual esse conforto, né? Então a gente pode ajudar, né? Auxiliar, falar, olha, fulano é assim, vamos se esforçar mais, as coisas não caem do céu, né? Sem esforço. E isso em todas as religiões fala. E tentar ajudar, mas sem se prejudicar, porque quanto mais a gente tenta ajudar as pessoas, né? E a gente não se ajuda, a gente se prejudica, né? Quando eu frequentava muitos centros kardecistas, né, que é a espírita kardecista, eles lá ensinavam muito sobre ajudar o próximo. E você precisa ajudar a pessoa a pescar. Não é pegar o peixe e dar na mão da pessoa, né? Você tem que ajudar ela, ensiná-la a pescar. Porque senão ela vai ficar ali acomodada, sempre esperando você dar o peixe. Claro que no momento do desespero ali, da procura de ajuda, porque também ainda tem isso, a gente tem que esperar o próximo procurar a gente para ajuda, você tem que ali de alguma forma resolver a necessidade da pessoa no momento, né? O que mais você precisa resolver, você vai lá, o que estiver a seu alcance resolve. Depois disso, você tem que ensiná-la a se resolver sozinha. Porque senão as pessoas se acomodam, infelizmente é assim, e ficam ali esperando a vida toda ajuda. Então você tem que dar um tempo, um prazo para a pessoa se reerguer, né, e caminhar com as próprias pernas. Porque se você ficar ali sempre ajudando e não ensinar a pescar, a pessoa vai ficar ali sempre querendo que você faça, tá? Então a espiritualidade fala, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar. Não a dar o peixe na mão dela, porque senão ela acaba acomodando-se, fazendo de vítima e fica ali, né? Porque sabe que sempre vai ter alguém ajudando. E isso acaba virando um vício, tá, gente? Tem pessoas que têm vício de pedinte, né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso. A ajuda rápida no momento, né, do desespero ali tem que ser agilizada a necessidade da pessoa, mas depois você tem que ensinar ela realmente a pescar o próprio peixe, porque senão ela se acomoda e acaba virando uma zona de conforto, tá? E aqui a espiritualidade fala também esse conforto, né, que a gente não pode passar para o colega tem que fazer por si só, é comparado o sol que brilha para todos. O sol, quando nasce, né, não está lá, não está brilhando para todo mundo. Brilha para mim, brilha para você, brilha para todos os nossos irmãos, né, de jornada, mas ele só vai iluminar aqueles que não tiver fechado nas suas próprias sombras. Porque a gente está ali em uma praia sentado, né? O sol está brilhando para todos. A energia solar tá ali, os raios ultravioletas estão pegando todo mundo. Mas se eu estou, né, fechada nas minhas sombras, nos meus problemas, e eu não contemplo o sol, não contemplo a energia do sol ali, que está se oferecendo de graça ali para mim, ele não pode me iluminar, porque eu não estou receptiva ao brilho dele. Então, assim é o conforto espiritual também. Você precisa estar receptivo a ele, né? Você precisa se esforçar para ir até ele, né? Se mudando, tentando ser, né, um ser humano melhor, tentando ter atitudes melhores, porque senão você não vai aproveitar da luz do sol, entendeu? E assim é a presença de Jesus na nossa vida, porque Jesus, né, comparado a esse sol, ele só pode, né, agir no nosso dia a dia, na nossa vida, se a gente estiver receptivo a ele, né? Que também, como eu falei de Oxalá, Jesus é Oxalá na Umbanda, no Candomblé, nas religiões afro-brasileiras, tá, gente? Porque tem muita gente que confunde muito, acha que só porque não fala o nome de Jesus em si, nas religiões afro,
né, brasileiras, acham que a gente não cultua Jesus. A gente cultua Jesus. Jesus é o Oxalá, tá? É o soberano, o Filho de Deus que veio aqui na Terra, né, reencarnou, veio na carne para ser exemplo vivo para a gente. Ele nos traz conforto espiritual se a gente aceitar ele em nossas vidas, a presença dele em nossas vidas, né? Mas para a gente, né, poder ter essa presença na nossa vida, a gente tem que começar a questionar, né, se estamos verdadeiramente seguindo ao mestre em seus passos, em seus exemplos, né? Porque não adianta, né? Ele nos fala, deixa eu só dar uma olhada aqui para... Não, então, vamos lá. Ele nos fala, não adianta você estar dentro de um templo religioso, aqui eu falo de templo religioso, tá, gente? Diariamente, 3, 4, né, 2 vezes semanalmente, dentro de um templo religioso, de qualquer religião que for, porque aquilo ali vira uma rotina. Você acaba botando como uma rotina como se fosse trabalhar, né? Você vai lá, faz o que tem que fazer, volta para sua casa. E não é isso que Jesus quer da gente. Jesus quer atitude diária, né? Em relação às atitudes dele. Porque muitas pessoas, né, acham que tem o Evangelho de Jesus no coração. Mas isso é para mim também. A gente se acha mesmo que a gente tem o Evangelho de Jesus no coração. Mas quando, né, a gente vai refletir, a gente vai questionar sobre, né, os ensinamentos de Jesus, se a gente realmente está seguindo os passos dele, a gente percebe que a gente só tem o Evangelho de Jesus nas mãos. A gente não tem ele no coração. Então a gente tem que começar a questionar isso nas nossas vidas, né? A gente tem que ter o Evangelho de Jesus no coração, no dia a dia, ali, né? Ajudando nossos irmãos. E Jesus, né? A espiritualidade, eles nunca falha as suas promessas em relação às nossas vidas. Tudo que ele prometeu pra gente, né? Lá no Altíssimo, antes da gente reencarnar, quando a gente reencarna, eles estão dispostos a cumprir todas as promessas, né? Nós, seres humanos, que falhamos, né? Que a gente perde tempo com as coisas, os prazeres momentâneos, né? E a gente dá mais foco aos nossos defeitos, às coisas passageiras, né? E esquecemos de nos esforçar para exaltar as nossas virtudes, que é isso que Jesus quer, que a gente trabalhe nossas virtudes, para a gente chegar, né, a fazer coisas maiores a que ele fez aqui na Terra, porque ele falou, vocês farão coisas maiores que as minhas, porque a gente é imagem e semelhança de Jesus, né? A gente precisa trabalhar para exaltar nossas virtudes e começar a perder o hábito, né, de focar muito nos nossos defeitos, tá? Vou pegar aqui de novo. Então, como ele fala, ele não quer a rotina nos templos religiosos. Claro que é importante a gente se dedicar às obras, né, de Jesus, tanto no dia a dia quanto no templo religiosos. Vai de cada um sabe da sua realidade. Mas ele não só quer isso. Não adianta você entrar dentro do templo religioso, né, ficar ali 2, 3 dias, né, trabalhando e não estar ali com o Evangelho no coração. Tem que estar com o Evangelho no coração. Não adianta só estar com o Evangelho na mão. Então, ele pede que a gente mude nossas atitudes, seguindo os passos dele, dia a dia, com os nossos irmãos, né? Com os nossos irmãos de jornada, quem a gente cruza no caminho durante, né, os dias. Aqui ele fala também, em João 8, versículo 1 a 3, né? No Monte das Oliveiras, Jesus estava lá ensinando o Evangelho para as pessoas junto com seus discípulos, né? Que lá nesse monte ia muitos, como vou dizer assim, professores lá dar aula, ensinarem, né? E Jesus, um belo dia, estava lá, né, ensinando aos seus discípulos, evangelizando o povo. Aí chegou os escribas, né, com uma mulher e a acusando de adultério, né? E todos começaram a acusar ela, mas queriam mais ver a atitude de Jesus,
né? Como sempre, a mulher, né, é muito rebaixada e o machismo ainda existe até nos dias de hoje. Em momento algum, levaram o cúmplice dela, né? Na Bíblia fala isso. Tinham que levar o cúmplice dela, porque da mesma forma que ela errou adulterando, ele também errou, porque ele foi cúmplice. E hoje em dia acontecem as mesmas coisas, né? Enfim. Se fosse ao contrário, essas coisas também, pra tu ver que eu não sou perfeita, gente. Eu também tenho as minhas revoltas que eu fico bolada. Se fosse um homem que estivesse adulterando, eles iam levar a mulher lá, porque a mulher que estava sendo, né, como vou dizer, estragando um casamento, porque ela ia ser acusada disso. Mas enfim, vamos voltar aqui pro foco. Aí eles queriam saber as atitudes de Jesus naquele momento e começaram a acusar ela de adultério. Jesus, né, respira fundo, pensa e fala: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todos se calaram, né, viraram as costas e foram para sua casa. Ela, em desespero, pergunta a Jesus: você não vai me julgar? Jesus falou: não, vai e não pecas mais. Realmente, adultério é um pecado, gente. Eu não estou justificando o pecado da moça, tá? Eu só estou tentando justificar o machismo, porque ali também tinha machismo, como nos dias de hoje tem. Enfim. E ela foi embora. Ninguém teve coragem de acusar mais ela. Por quê? Porque ninguém é perfeito. O único perfeito ali era Jesus, que não tinha pecado. E hoje em dia a gente passa pela mesma coisa. Todos nós somos pecadores. Eu sou, você é, às vezes só um pecado diferente. Então eu sei que é difícil, mas a gente tem que aprender a parar de julgar o amigo, o colega, né? E tentar guardar os nossos julgamentos pra gente, né? Eu sei que às vezes eu julgo as pessoas, porque como eu falo, eu não sou perfeita. Mas tem julgamento que a gente faz que é para tentar melhorar o outro. E esses julgamentos é bom a gente fazer no particular. Se você tem uma pessoa que você ama, que você gosta muito e vê algumas atitudes que ela tá tendo, né, que não são atitudes, né, boas, você chama ela num canto e conversa com ela. Ali o seu julgamento não vai ser de acusação, né? Vai ser de esclarecimento, de uma tentativa de ajudar o outro a se melhorar. Então você tem que ver como está sendo o seu julgamento em relação ao seu amigo de jornada, ao seu irmão de jornada, né? Porque uma coisa é você julgar para todo mundo ouvir, né? Defamando, fazendo fofoca da pessoa. Outra coisa é você chamar a pessoa num canto e conversar com ela, né? E mostrar onde ela está errando para ela poder se tornar um ser humano melhor. Então são duas coisas diferentes, tá, gente? Essa luta diária que Jesus, né, sugere que nós tenhamos, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Seguir os passos de Jesus não vai ser fácil. Perdoar não vai ser fácil. Até hoje a gente tem dificuldade, né? Fingir que não escuta uma ofensa não vai ser fácil. Mas vai ser uma luta diária, como ele diz. A gente tem que ter essa luta diária, né? Para sempre. É igual, não sei se alguém já frequentou, eu já frequentei NA, né, o Narcóticos Anônimos. O AA, né, Alcoólicos Anônimos, também ensina a mesma coisa. Gente, eu nunca tive problema com droga, tá? Eu era acompanhante. Mas lá eles falam, é um dia de cada vez, é uma luta diária. E é assim que Deus quer, né, que a gente trabalhe as nossas imperfeições. Um dia de cada vez, uma luta diária, porque é um vício da mesma forma. Julgar o irmão, não perdoar o irmão, entendeu? Falar mal do irmão, a maledicência, né? É um vício também. Julgar, criticar, é tudo um vício. Então, a gente pode elaborar esses vícios tudo junto, né? As nossas imperfeições da alma, né? O apego às pessoas, né? A libertinagem sexual, isso tudo é imperfeição. Então, isso tudo é uma luta diária que Jesus e Deus quer que a gente tenha nas nossas vidas, entendeu?
Então, é um esforço que a gente tem que ter. E com esse esforço, né, contra os nossos defeitos, né, quando a gente, né, vai ser uma coisinha de cada dia que a gente vai, né, lutando contra nossas imperfeições, se esforçando para exaltar nossas virtudes, e a gente vai cada dia melhorar um pouquinho, né? Deus vai trazer o conforto espiritual na nossa vida, né? Ele quer que a gente tenha, né, 3 coisas na nossa vida: comprometimento, que é o de seguir os passos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Serviço, que é se empenhar, né, para ter as mesmas atitudes que Jesus, né? E ação, que é ter as mesmas atitudes de Jesus. Então, Deus só pede essas 3 coisas pra gente diariamente: comprometimento, serviço e ação. E a gente tem que nos esforçar, né, para, né, seguir os passos de Jesus, para podermos ser pessoas melhores, seres humanos melhores e espíritos melhores. Não vai ser fácil, jamais vai ser fácil, mas não é impossível. Um dia de cada vez, né? Aqui, eu até escrevi aqui também, né, para falar sobre o filme A Cabana. Gente, eu não me canso de ver esse filme, outro dia até eu vi de novo, porque cada vez que eu vejo ele tem um ensinamento novo. Esse filme é evangélico, mas eu vejo vários filmes evangélicos, tá? Eu sugiro aqui para vocês verem aquele O Céu é de Verdade. É um filme evangélico também, né, do filho de um pastor, que é Operar às Pressas, mas ele abrange o espiritismo também. Que eu acredito muito no Evangelho, eu gosto do Evangelho. Não, por mais que eu não concorde com algumas coisas, mas eu acredito também muito no Espiritismo. Então, ele abrange essas 2 religiões, né? Esse filme, O Céu é de Verdade, é muito bonito. E esse A Cabana também tem muito ensinamento kardecista nele. Porque, como eu falo, eu vejo o kardecismo como o caminho das religiões. Eu não vejo o kardecismo como uma religião em si, né? E o Evangelho, ele ensina coisas do kardecismo, só que ele tem uma visão diferente, né? Porque se você for estudar uma religião e outra, você vê que todas elas são iguais, só muda a forma de ensinar e também a forma do indivíduo interpretar a lição, né? Porque tem pessoas que interpretam de forma completamente equivocada, tá? Isso não acontece só no Evangelho, isso acontece na Umbanda, no Candomblé, no kardecismo e por aí vai nas outras religiões também. Aqui na Cabana, eu não sei se quem já viu, né? Mas teve um momento que ele vai ter uma conversa com a sabedoria, né? Desculpa, gente. E a sabedoria quer botar ele sentado em uma poltrona, né? Em um trono lá, e falando que ele, naquele momento, ele vai ser Deus. E ele fala que não quer ser Deus, né? E ela fala, então você, né, senta ali e você escolhe qual o seu filho que vai ser sacrificado, e põe a filha dele, né, que ficou viva, e o menino, que ele no filme perde a menor, né? E fica os 2 filhos dele que estão vivos ali, né? Aparece para ele e a sabedoria fala para ele, então você escolhe qual deles vai embora. E ele entra em desespero, porque ele falou, não vou escolher, não tem como eu escolher entre 2 filhos, faz o seguinte, me leva. Aí foi quando ela falou, então, isso que Deus faz, né? Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador, né? E Deus tenta, né, de todas as formas ajudar o pecador, não o que ele pecou. Então Deus quer que a gente vai e não peca mais, né? A gente mesmo se perdoar do que a gente fez, não ficar se culpando, que isso também baixa muito a vibração, e seguir nossa vida sem pecar mais daquela forma. Claro que a gente vai ter outros pecados, porque a gente não é perfeito, a gente está aqui aprendendo. Mas é isso que Deus quer, né? Que a gente não peque mais. E Ele entende qual é a visão de Deus. Não é porque o cara fez uma situação bem ruim que Deus vai castigar ele. Deus não castiga ninguém. Eu não acredito nesse Deus punitivo. Eu acredito nas consequências dos nossos atos,
né? Deus é justo. Então, se o cara foi lá, pelo meu entendimento, gente, matou alguém, ou ele nessa encarnação acaba sendo assassinado, né? Pode ser de várias formas, ou na próxima reencarnação ele vai ser lesionado, né? Em um assalto, em alguma coisa assim, e ele acaba morrendo. Deus abrange de uma forma, de um leque de opções, né, as reencarnações. Nem todas são iguais, nem todas vão acontecer da mesma forma. Acontece também, eu já li livros que o cara, né, matou um cara com um tiro no coração. Na outra reencarnação dele, ele morreu infartado. Por quê? Porque ele lesionou o coração do irmão em uma reencarnação, na outra ele sofreu do coração. Porque Deus coloca a gente na mesma situação que a gente coloca nossos irmãos. Então, por isso que a gente tem que não fazer com o outro que não queremos que façam com a gente. Pra gente ter uma noção disso, né? E também, anotei aqui para falar, Deus às vezes, né, em uma reencarnação de um certo espírito, ele acaba tirando o livre-arbítrio do espírito. Por quê? Aqui a espiritualidade, eles não passam por cima do nosso livre-arbítrio, jamais. Você tem um livre-arbítrio de escolher o que quer, tá? Eles só te direcionam, eles te intuem para você seguir o melhor caminho, mas você tem um livre-arbítrio de escolha. Mas acontece que existem espíritos que já prejudicaram tanto as suas reencarnações, estão com um débito tão grande com o espiritual, que eles perdem, né, o direito de ter livre-arbítrio. Aí, como isso vem acontecendo aqui no planeta Terra, quando eles encarnam? Eles são espíritos que reencarnam em corpos inválidos, né? Às vezes estão numa cadeira de roda e não podem, né, ter atitudes por si só. Às vezes estão numa cama, né, impossibilitados. Alguns nem raciocinam, né? Mas quando estão em desdobramento do corpo físico, né, na hora do sono, eles em espírito eles lembram de tudo. Mas quando eles voltam para o corpo físico, eles ficam impossibilitados de ter algumas atitudes, né, de ter escolhas e de fazer algumas coisas, porque eles já se comprometeram muito com a lei do karma. Então, para tu ver como Deus é tão amoroso com a gente, né, ele não desperdiça nenhuma, né, oportunidade de ajudar um filho. Então, para esse filho se ajudar, ele vem em uma reencarnação sem livre-arbítrio, para poder resgatar os seus débitos passados. Deus é maravilhoso. Eu fico pensando, tem gente que ainda não acredita na espiritualidade, né? Enfim, aí aqui eu vou deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido. Falar também aqui, que eu esqueci de falar aqui, que a vida tá difícil, né, gente? Tem muitas pessoas passando por provas muito duras, né? E eu peço que não se entre em desespero. Não tô romantizando o sofrimento, né? Só tenta entender por que você tá passando por aquilo ali. Algumas atitudes que você teve no passado, alguma escolha errada que você teve no passado, talvez não nessa vida, mas em outra reencarnação. Pede Deus sabedoria, né, para te mostrar onde você pode mudar, onde você pode melhorar, né? E tenha mais comprometimento com o teu espiritual. Que você tendo comprometimento com o seu espiritual, não importa a situação que você esteja, você vai ter conforto. Você vai ter conforto. A sua volta, o seu externo pode estar desabando. Se você tem essa conexão com o seu espiritual, se você tem aceitação pelo que você não pode mudar, porque às vezes Deus usa a gente para mudar a situação e às vezes Deus usa a situação para mudar a gente. E quando a gente não tem capacidade de mudar a situação, é porque Deus está tentando trabalhar na gente. E quando a gente aceita isso de uma forma mais branda, né, a gente tem esse conforto espiritual. E aqui eu lembro de uma frase de Chico Xavier, né, que uma vez Emmanuel, né, manda ele escrever e ele põe pela casa. Tudo passa. Realmente, gente, tudo passa. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. A vida, né, é aquele gráfico que eu falo tanto de um exame de coração, né, cardiológico, que tem aquele gráfico, sobe e desce, sobe e desce.
Ali fala da nossa vida, vai ter altos e baixos. Porque quando aquela linha estiver reta é porque a gente desencarnou, a gente morreu, né? Então a gente tem que pensar que todo momento é um momento de aprendizado e tudo vai passar, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Eu quero deixar aqui para vocês uma frase para vocês, né, se questionarem. Uma frase para vocês refletirem sobre qual é, né, o que vocês estão fazendo da vida de vocês. O que move a gente tem que ser um ideal. A espiritualidade hoje, né, a espiritualidade pede para eu falar aqui para vocês qual tem sido o ideal de vocês. O ideal de vocês é de evolução, de crescimento moral. Então fica essa reflexão aí para vocês. O que vocês têm feito da vida de vocês, tá bom? Gratidão por quem chegou até aqui.